Eu estava parada na porta da igreja São José, em Ribeirão Preto, vestindo meu melhor vestido preto, segurando uma pasta de documentos que mudaria tudo. Meus pais tinham me dito claramente: no casamento do Bruno, não venha. Mas ali estava eu, ouvindo o órgão tocar a marcha nupcial lá dentro. O que ninguém esperava era que eu não tinha vindo para causar um escândalo romântico ou fazer uma cena dramática. Não. O que eu carregava naquela pasta era muito pior do que qualquer grito ou discussão. Era a prova de que meu irmão, o filho dourado da família, havia roubado 50 mil reais da nossa loja para pagar esse casamento de luxo. E eu estava prestes a revelar isso na frente de 200 convidados, incluindo o sogro dele, que era juiz. Quando empurrei aquelas portas da igreja, eu sabia que nada mais seria como antes. Mas deixe-me contar desde o início como cheguei até esse momento. Meu nome é Marina Santos, tenho 28 anos. E durante toda a minha vida fui tratada como a filha invisível da família. Enquanto meu irmão Bruno, 2 anos mais velho, sempre foi o príncipe da casa, formado em Direito, trabalhando num escritório renomado em Ribeirão Preto, ganhando seus 15 mil por mês. Eu era apenas Marina, a filha que deu certo também, mas nunca o suficiente para merecer o mesmo carinho e reconhecimento. Meus pais, Célia e Roberto Santos, donos de uma loja de materiais de construção no centro da cidade, sempre deixaram claro quem era o favorito. Quando Bruno tirava notas boas na faculdade, era festa em casa, jantar especial, ligações para os parentes. Quando eu me formei em marketing com louvor, minha mãe apenas disse: "Que bom, filha, agora você pode ajudar na loja." E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Bruno construía sua carreira brilhante como advogado, eu fui sugada para dentro do negócio familiar. Não que eu não gostasse, marketing sempre foi minha paixão, mas a diferença de tratamento era gritante. Bruno visitava a loja uma vez por mês, dava algumas opiniões sobre estratégia e era tratado como um consultor genial. Eu trabalhava lá todos os dias, criava as campanhas, gerenciava as redes sociais, atendia clientes e era vista apenas como a filha que ajuda. O pior era nas reuniões familiares. O Bruno está defendendo um caso muito importante, minha mãe dizia com orgulho para as visitas. E a Marina está... bem, ela cuida da loja. Como se cuidar do negócio que sustentava a família fosse algo menor, menos importante que os casos jurídicos do filho dourado. Mas o que meus pais não sabiam, e que eu descobriria da pior forma possível, era que seu precioso Bruno não era tão perfeito quanto eles imaginavam. Na verdade, ele estava prestes a destruir tudo que nossa família havia construído. E, ironicamente, seria eu, a filha menos importante, quem descobriria a verdade que mudaria nossas vidas para sempre. Porque, às vezes, ser invisível tem suas vantagens. As pessoas fazem coisas na sua frente achando que você não está prestando atenção. Tudo começou a desmoronar há 2 anos, quando a loja entrou em uma crise financeira terrível. A pandemia havia devastado o setor de construção civil em Ribeirão Preto, e nossos clientes simplesmente pararam de comprar. As contas se acumulavam, os fornecedores ameaçavam cortar o crédito, e meus pais entraram em desespero total. Foi quando recebi a proposta da minha vida, um contrato de 80 mil reais com a rede de supermercados Compre Bem para gerenciar todo o marketing digital deles na região. Era minha chance de sair daquela dinâmica familiar tóxica e finalmente ser reconhecida pelo meu talento. Eu já tinha até assinado o pré-contrato quando minha mãe apareceu no meu apartamento, chorando. "Marina, a loja vai à falência. Seu pai está tendo problemas no coração por causa do estresse. Você é a nossa única esperança." E como sempre, eu cedi. Recusei o contrato dos meus sonhos e mergulhei de cabeça para salvar o negócio familiar. Criei uma campanha completa chamada Construindo Sonhos, focada em pequenas reformas domésticas pós-pandemia. Investi 10 mil reais das minhas próprias economias, dinheiro que eu havia guardado durante anos, em anúncios no Google, Facebook, Instagram. Redesenhei toda a identidade visual da loja, criei um site do zero, implementei um sistema de vendas online. O resultado foi mágico. Em 6 meses, não só saímos do vermelho, como tivemos o melhor faturamento da história da empresa. A loja que estava quase fechando as portas passou a faturar 40 mil reais por mês. Meus pais ficaram eufóricos. Os fornecedores voltaram a confiar em nós. E eu finalmente pensei: agora eles vão me reconhecer. Que inocente eu era. Na reunião familiar de fim de ano, meu pai anunciou sua decisão. Decidimos que o Bruno vai assumir a gestão estratégica da loja. Ele tem visão de negócios que nós não temos. Bruno, que mal pisava na loja,
que não sabia nem quantos funcionários tínhamos, seria o novo diretor executivo. E eu? Eu continuaria como coordenadora de marketing. Mesmo tendo salvado a empresa, mesmo tendo investido meu próprio dinheiro, mesmo tendo abdicado da minha carreira. Porque, afinal, Bruno era homem, era advogado, era o filho dourado. Mas o que eu não sabia era que Bruno tinha planos muito específicos para aquele dinheiro que eu havia ajudado a gerar. 3 meses depois de Bruno assumir a gestão estratégica da loja, ele chegou em casa com uma notícia que fez meus pais quase desmaiarem de felicidade. Estava noivo de Fernanda Silva, filha do juiz Marcelo Silva, uma das famílias mais influentes de Ribeirão Preto. "Vamos fazer o casamento do século", minha mãe gritou, já sonhando com o prestígio social que isso traria. E adivinhem quem foi designada para organizar tudo? Isso mesmo, a filha coordenadora de marketing, que entende dessas coisas de evento. Fernanda tinha sonhos grandiosos. Queria um casamento na Igreja São José, a mais tradicional da cidade, seguido de uma recepção no clube recreativo. Nada muito extravagante. Ela disse com um sorriso falso. Apenas 200 convidados. Apenas. As exigências começaram pequenas e foram crescendo como uma bola de neve. Buffet premium a R$ 150 por pessoa. Fotógrafo renomado de São Paulo por R$ 6.000. Quarteto de cordas que custaria R$ 3.000 só para tocar na cerimônia. Arranjos florais importados, vestido de noiva de 15.000, decoração temática em tons de rosa e dourado. Quando fiz as contas, o casamento custaria mais de R$ 60.000. Meus pais empalideceram. "Marina, você não pode dar um jeito? Usar seus contatos, conseguir uns descontos?" Como sempre, eu seria a salvadora da pátria. Mergulhei nessa missão como se fosse um projeto pessoal. Negociei com cada fornecedor, usei minha reputação no mercado para conseguir preços especiais. E quando mesmo assim não fechava a conta, fiz o impensável. Tirei R$ 20.000 das minhas próprias economias. Todo o dinheiro que eu havia guardado trabalhando como freelancer, toda a minha reserva de emergência, foi para o casamento do meu irmão. É um investimento na família. Eu me convencia. Quando eles virem o quanto me dediquei, finalmente vão me valorizar. Bruno mal aparecia nas reuniões de planejamento. Estava muito ocupado com casos importantes. Fernanda fazia questão de mudar detalhes a cada semana, sempre para opções mais caras. E meus pais? Eles só sabiam repetir. Que sorte ter a Marina para cuidar de tudo. Imagina se dependesse do Bruno com a agenda corrida que ele tem. 2 semanas antes do casamento, quando eu estava literalmente sem dormir, coordenando os últimos detalhes, Fernanda apareceu com mais uma pequena mudança. Queria trocar o menu do jantar por um mais sofisticado, com lagosta e vinhos importados. Mais R$ 8.000. "Fernanda, não temos mais orçamento", eu disse, exausta. "Ah, Marina, você sempre dá um jeito. É só mais uma coisinha." Foi nesse momento que algo estranho me chamou a atenção. Como uma família que quase faliu 2 anos atrás estava bancando um casamento tão caro? E por que Bruno parecia tão tranquilo com todos esses gastos? Era hora de investigar. A resposta para minhas suspeitas veio na véspera do casamento, durante o jantar familiar que deveria ser uma celebração. Eu havia passado o dia inteiro conferindo os últimos detalhes. Estava exausta, mas feliz porque finalmente tudo estava pronto. O casamento dos sonhos de Fernanda seria uma realidade. Foi quando Bruno chegou em casa com uma expressão que eu conhecia bem. Aquela cara de quem ia pedir mais alguma coisa impossível. "Marina, preciso falar com você", ele disse, me puxando para um canto. A Fernanda lembrou de mais uma coisa. Ela quer contratar aquela banda de São Paulo, a Vintage Soul, para tocar na festa. São só mais 12.000. Eu senti o mundo girar. "Bruno, você está louco? O casamento é amanhã. E de onde você acha que vou tirar mais 12.000 reais? Ah, você sempre dá um jeito. Pega emprestado, negocia, sei lá. Você é boa nisso." Eu já gastei 20.000 reais do meu próprio dinheiro? Não tenho mais nada. A discussão começou a esquentar. E logo meus pais se envolveram. Mas em vez de me apoiarem, fizeram exatamente o que eu deveria ter esperado. "Marina, não seja dramática", minha mãe disse, com aquele tom de desprezo que eu conhecia tão bem. "É o casamento do seu irmão, um momento único na vida dele. E o meu momento único? E os meus sonhos? E o meu dinheiro que eu gastei para bancar a festa de vocês? Seus sonhos?" Meu pai riu com sarcasmo. "Marina, você trabalha numa lojinha de material de construção. O Bruno é um advogado respeitado, vai se casar com a filha de um juiz. Vocês não estão no mesmo nível." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Mas o pior ainda estava por vir. Bruno,
com aquela arrogância que sempre me irritou, completou: Marina, você precisa entender seu lugar nesta família. Eu sou o filho que deu certo, que trouxe prestígio para o sobrenome Santos. Você é... Bem, você é a filha que ajuda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para meus pais esperando que eles dissessem alguma coisa, que me defendessem, que reconhecessem tudo que eu havia feito por aquela família. Mas eles apenas desviaram o olhar. Foi minha mãe quem deu o golpe final. Sabe de uma coisa, Marina? O maior presente que você pode dar para o casamento do seu irmão é não aparecer lá amanhã. Sua presença só vai trazer energia negativa para um dia que deveria ser perfeito. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. E algo muito mais perigoso nasceu. Eu me levantei da mesa, peguei minha bolsa e disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma: Vocês têm razão. Eu não vou aparecer no casamento. E saí de casa. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha outros planos para o grande dia. Saí daquela casa com uma clareza mental que eu nunca havia sentido antes. Pela primeira vez na vida, eu enxergava minha família pelo que realmente eram. Pessoas egoístas que me usavam quando precisavam e me descartavam quando não convinha. Mas se eles achavam que eu simplesmente desapareceria e deixaria tudo passar, estavam muito enganados. Cheguei no meu apartamento às 11 da noite e liguei o computador. Tinha trabalho a fazer. Comecei pelos fornecedores mais importantes. O buffet. Liguei para o dono da empresa, o senhor Antônio, que eu conhecia há anos. Oi, senhor. Antônio, é a Marina Santos. Olha, tivemos uma mudança de última hora no casamento de amanhã. Infelizmente, vamos ter que cancelar o serviço. Como assim, Marina? O casamento é amanhã. A comida já está sendo preparada. Eu sei, e sinto muito pelo transtorno. Vou arcar com a multa contratual sem problemas. Mas não vai ter casamento. A mesma conversa se repetiu com o fotógrafo, o quarteto de cordas, a floricultura, a empresa de decoração, o DJ. Um por um, eu cancelei todos os serviços que havia contratado com tanto carinho. Alguns ficaram chocados, outros irritados, mas todos entenderam que era uma decisão definitiva. Às 3 da madrugada, eu tinha desmontado completamente o casamento dos sonhos de Fernanda. Não haveria comida, não haveria música, não haveria flores, não haveria decoração. A Igreja São José e o clube recreativo estariam vazios, esperando 200 convidados para um evento que simplesmente não existiria mais. Mas isso era só o começo. Enquanto cancelava os serviços, uma coisa me incomodava profundamente. Como o Bruno estava tão tranquilo com todos aqueles gastos? Como uma família que quase faliu conseguiu bancar um casamento de 60 mil reais? Eu conhecia as finanças da loja melhor que ninguém, e mesmo com o sucesso da minha campanha, não tínhamos esse dinheiro sobrando. Decidi investigar. Entrei no sistema financeiro da empresa. Eu ainda tinha acesso como coordenadora de marketing e comecei a analisar as movimentações dos últimos meses. O que descobri me deixou com uma mistura de raiva e náusea. Bruno havia feito várias transferências suspeitas da conta da empresa para sua conta pessoal. 50 mil reais em adiantamentos que nunca foram devolvidos. 50 mil reais que coincidentemente cobriam todos os gastos do casamento. Meu próprio irmão estava roubando da empresa familiar para bancar sua festa de luxo. O dinheiro que eu havia ajudado a gerar com minha campanha, o dinheiro que salvou a loja da falência, estava sendo desviado para pagar lagosta e champanhe. Imprimi todos os comprovantes, organizei as evidências e coloquei tudo numa pasta. Agora, eu não só havia cancelado o casamento, eu tinha a prova de que o noivo era um ladrão. E amanhã, na hora exata em que a cerimônia deveria começar, eu faria uma aparição que ninguém jamais esqueceria. Às 10 da manhã, horário marcado para o início da cerimônia, eu estava parada na porta da Igreja São José. Havia escolhido um vestido preto elegante, não por luto, mas porque sabia que causaria um impacto visual perfeito. Na minha mão, a pasta com todas as evidências do roubo de Bruno. Podia ouvir a confusão lá dentro. Os convidados haviam chegado pontualmente, vestidos com suas melhores roupas, esperando presenciar o casamento do século. Mas em vez de encontrarem uma igreja decorada com arranjos de rosas importadas, se depararam com um ambiente completamente vazio. Nada de flores, nada de música, nada da pompa que Fernanda havia sonhado. Ouvi minha mãe gritando no celular. Como assim cancelaram tudo? Quem autorizou isso? A voz dela ecoava pela igreja, misturada com murmúrios confusos dos convidados. Fernanda estava claramente em pânico, ainda vestida com seu vestido de 15 mil reais, mas sem entender o que estava acontecendo.
Bruno tentava manter a compostura, explicando para os convidados que havia sido um mal-entendido com os fornecedores e que tudo seria resolvido rapidamente. Mas eu podia ver o desespero nos olhos dele. Ele sabia que algo estava muito errado. Foi quando empurrei as portas da igreja. O silêncio foi instantâneo. 200 pares de olhos se voltaram para mim, incluindo os do juiz Marcelo Silva, pai da noiva, que estava sentado na primeira fileira com uma expressão de total confusão. Meus pais me olharam como se estivessem vendo um fantasma. "Marina!" Minha mãe sussurrou horrorizada. "O que você está fazendo aqui?" Caminhei lentamente pelo corredor central, meus passos ecoando no silêncio absoluto da igreja. Bruno estava parado no altar, pálido como um papel, provavelmente imaginando que eu havia vindo fazer uma cena dramática sobre ser excluída da família. "Desculpem interromper", eu disse, minha voz calma, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. "Mas antes que essa cerimônia continue, há algumas coisas que os senhores precisam saber sobre o noivo." "Marina, saia daqui imediatamente!" Meu pai gritou, se levantando do banco. "Não, pai, desta vez eu não vou sair. Desta vez vocês vão me ouvir." Levantei a pasta e olhei diretamente para o juiz Marcelo Silva. "Doutor Marcelo, o senhor como magistrado certamente valoriza a honestidade e a integridade, não é mesmo?" Ele assentiu, claramente intrigado. "Então, o senhor vai querer saber que o homem que está prestes a se casar com sua filha roubou 50 mil reais da empresa da própria família para pagar este casamento." O burburinho que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda soltou um grito. Bruno tentou negar, mas sua voz saiu trêmula e pouco convincente. E eu ainda nem havia mostrado as evidências. O show estava apenas começando. "Isso é mentira!" Bruno gritou do altar, mas sua voz tremia de uma forma que todos puderam perceber. "Marina está inventando isso porque tem ciúmes do meu sucesso." Eu sorri friamente e abri a pasta. "Ciúmes, Bruno? De um ladrão?" Tirei o primeiro documento e o ergui para que todos pudessem ver. "Esta é uma transferência de 15 mil reais da conta da Santos Materiais de Construção para sua conta pessoal, feita no dia 10 de março. Motivo declarado: adiantamento salarial." O juiz Marcelo Silva se levantou, claramente interessado. Como magistrado, ele sabia reconhecer evidências quando via. "E esta", continuei, mostrando outro papel, "é uma transferência de 20 mil reais no dia 25 de março. E esta de 15 mil no dia 8 de abril. Minha voz ecoava pela igreja silenciosa. 50 mil reais em adiantamentos, que nunca foram devolvidos. 50 mil reais que coincidentemente cobrem todos os gastos deste casamento. Fernanda olhou para Bruno com horror. "Bruno, me diz que isso não é verdade." "Fernanda, eu posso explicar?" Ele começou, mas eu o interrompi. "Ah, mas tem mais." Tirei outro documento da pasta. "Fernanda, querida, você sabia que seu noivo também falsificou sua assinatura em alguns contratos da empresa? Aqui está um contrato de empréstimo onde ele forjou a assinatura do meu pai para conseguir mais dinheiro." O juiz Marcelo Silva desceu de seu banco e caminhou até mim. "Posso ver esses documentos?" "Claro, doutor." Entreguei toda a pasta para ele. "O senhor vai encontrar extratos bancários, contratos falsificados e até mesmo e-mails onde Bruno combina com Fernanda como esconder os gastos da família." "Que e-mails?" Fernanda gritou, agora claramente desesperada. "Ah, você não sabia que eu tinha acesso ao e-mail corporativo da empresa?" Puxei meu celular e comecei a ler. "Amor, consegui mais 10 mil da conta da loja. Meus pais são muito ingênuos, nunca vão descobrir. Depois do casamento, a gente pensa em como devolver." Enviado por Bruno Santos para Fernanda Silva no dia 20 de abril. O silêncio na igreja era sepulcral. Fernanda estava branca como seu vestido de noiva. Bruno tentou se aproximar dela, mas ela recuou como se ele fosse um estranho. "Fernanda, deixa eu explicar." "Explicar o quê?" Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Que você é um ladrão, que roubou da sua própria família, que me fez cúmplice disso tudo?" Meus pais estavam em choque absoluto. Minha mãe havia se sentado e estava com as mãos no rosto. Meu pai olhava para Bruno como se não o reconhecesse. O juiz Marcelo Silva fechou a pasta e olhou para Bruno com desprezo. "Jovem, essas são evidências de crimes graves. Apropriação indébita, falsificação de documentos." Ele se virou para a filha. "Fernanda, vamos embora, agora." "Pai, eu não sabia de nada disso." Ela chorou. "Eu sei, filha. Vamos." Enquanto eles saíam da igreja, seguidos por vários outros convidados escandalizados, eu olhei para Bruno uma última vez. "Agora você sabe como é ser humilhado publicamente, irmãozinho.
Como é ter sua reputação destruída na frente de todo mundo? E então, finalmente, saí daquela igreja para nunca mais voltar. 3 anos se passaram desde aquele dia na Igreja São José. E posso dizer com certeza que foi o momento que mudou minha vida para sempre. Não apenas porque expus a verdade sobre Bruno, mas porque finalmente tive coragem de me libertar de uma família que nunca me valorizou. As consequências foram devastadoras para eles, mas libertadoras para mim. Bruno perdeu o emprego no escritório de advocacia quando a história se espalhou pela cidade. Afinal, Ribeirão Preto não é tão grande assim, e a filha de um juiz sendo enganada vira notícia rapidamente. Hoje ele trabalha numa loja de ferragens no centro, ganhando R$ 2.000 por mês. A ironia é que agora ele realmente entende o que é trabalhar no varejo. Fernanda obviamente cancelou o casamento na mesma hora. Soube que ela se mudou para São Paulo e hoje está casada com um médico. Pelo que eu vi, ela nunca mais quis ouvir o nome Santos. A loja da família? Faliu definitivamente 6 meses depois. Sem o dinheiro que Bruno havia roubado, sem minha expertise em marketing para manter as vendas, e com a reputação da família destruída na cidade, não havia como se recuperar. Meus pais perderam a casa e hoje moram num apartamento pequeno na periferia. Minha mãe tentou me ligar algumas vezes, mas eu bloqueei todos os contatos. E eu? Bem, eu me mudei para Florianópolis uma semana depois daquele casamento. Peguei os R$ 20.000 que havia investido no casamento. Dinheiro que recuperei cancelando os serviços. E comecei minha própria agência de marketing digital. Hoje, 3 anos depois, fatura R$ 15.000 por mês trabalhando com clientes de todo o Brasil. Moro num apartamento com vista para o mar, tenho um grupo incrível de amigos que me valorizam pelo que sou, e pela primeira vez na vida, me sinto verdadeiramente feliz. Descobri que quando você se afasta de pessoas tóxicas, até o ar que você respira fica mais leve. Às vezes me perguntam se me arrependo do que fiz naquele dia. Se não foi muito cruel expor Bruno daquela forma, na frente de tanta gente. Minha resposta é sempre a mesma. Ele teve anos para me tratar com respeito e escolheu me humilhar. Ele teve a chance de ser honesto sobre o dinheiro e escolheu roubar. Ele teve a oportunidade de valorizar minha dedicação e escolheu me descartar. Aprendi que às vezes a justiça não vem dos tribunais ou das autoridades. Às vezes ela vem de você ter coragem suficiente para se valorizar e mostrar para o mundo quem as pessoas realmente são. Aprendi que família não é quem divide o mesmo sangue com você, mas quem te trata com amor e respeito. E principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Que você pode sair de qualquer situação tóxica e construir uma vida nova, melhor, mais autêntica. Hoje, quando olho para o mar de Florianópolis, sei que tomei a decisão certa naquele dia na igreja. Porque às vezes, para encontrar sua verdadeira família, você precisa ter coragem de abandonar a falsa.